Beehive versus Kit. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um comparativo entre essas duas plataformas focadas em newsletter. Beehive e Kit. Antiga ConvertKit. Recentemente eu gravei um vídeo onde eu fazia um comparativo entre Substack versus Kit. Eu vou deixar o link aí Vou deixar o link desse último vídeo no final desse vídeo. Pra quem já viu os outros vídeos, provavelmente você já tem aí um pouco de conhecimento da plataforma, mas hoje eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu acabei não cumprindo uma promessa que eu fiz de analisar o Beehive. Apesar de eu já ter me inscrito, ainda não deu tempo, eu gravei esse vídeo no mesmo dia do último vídeo. Então vamos ao comparativo. Beehive versus Kit. Vamos começar pelo Beehive. O que o Beehive tem como características? As oportunidades. O que o Beehive tem aí como característica? Primeiro, o Beehive ele te oferece até... No plano ele teria um plano pago. Não vou falar de valores aqui. Então ele tem dois valores, os valores pagos. E tem a versão gratuita. Vamos focar primeiro na parte gratuita. No gratuito, nós temos 2.500 leads. Você consegue criar uma newsletter com até 2.500 leads na versão gratuita. Claro que vai ter alguns benefícios do Pro que você não vai ter acesso. Então você vai ter toda uma estrutura. Eu não me mergulhei profundamente na plataforma aqui para trazer todas essas características que ela tem. Mas algumas coisas que eu posso falar sobre a parte de monetização, que pode ser uma das coisas que você que visa criar a sua newsletter pode estar buscando. Então, a Beehive, ela tem aí também essa questão de você poder criar aí uma newsletter com uma estrutura de blog, ou seja, você não precisa ter um domínio. Claro que ela é um pouco mais complexa de configurar em comparação com outras plataformas, como por exemplo o Substack, que é gratuita. Você vai ter ali um pouco mais de desafio para configurar ela. Até o momento eu não vi ninguém trazendo essa parte de configuração. De repente você encontra aí na internet, mas como ainda existe poucos usuários no Brasil, provavelmente você não vai encontrar. De repente os que tem aí são pessoal que é mais focado em produzir conteúdo sem aparecer. Então provavelmente você não vai ter aí. De repente é um conteúdo pago, por exemplo, você encontra, mas por enquanto gratuito. Em português ainda não. Eu pelo menos não encontrei nada nesse sentido. Então nós temos aí os benefícios que nós temos aí que nós encontramos dentro do Beehive. 2.500 leads gratuito. Aí depois você tem que passar pro Pro. A estrutura de criar uma newsletter. Se você achar interessante aí poder criar o seu perfil para você ser encontrado pelos mecanismos de busca, criar aquela estrutura toda como se fosse um blog, sem precisar gastar aí com uma hospedagem ou com domínio. Claro que toda plataforma, em algum momento, ela vai pedir que você tenha um domínio próprio. Não um domínio próprio, mas você tem um e-mail, né? Um e-mail profissional. Porque depois de um certo número de inscritos, vai ficar um pouco mais difícil da entregabilidade. Aí em plataformas como, por exemplo, o Gmail e outras plataformas, né? Cada um tem suas características, mas você fazer uma entregabilidade utilizando o seu e-mail gratuito aí pode ficar um pouco mais difícil. Então, em algum momento, você vai ter que ter um domínio próprio e ter aí um e-mail profissional. E ela permite com que você monetize. Então ela tem uma das formas de monetização que o Beehive tem, que eu fiquei sabendo recentemente, é que ele permite com que você consiga fazer inserção de anúncio aí no rodapé do seu e-mail. Algo semelhante como, por exemplo, como se fosse um ads do próprio Beehive. Você tem aí a opção de você receber um valor de afiliação por indicação de outras newsletters, outras newsletters e assim sucessivamente. Então ela tem uma gama bem grande de possibilidades de você monetizar, contanto com toda essa parte de gratuidade. Claro, interessante seria que você conseguisse monetizá-la, fazer com que ela se pague, né? Existe a possibilidade de você conseguir fazer com que ela se pague, né? E os leads são seus. Se você atingir um nível, a quantidade X de lead e você não conseguir fazer ela se pagar, provavelmente você vai ter que desembolsar aí o valor, né? Um valor pago em dólar, então pode ficar um pouco pesado para você. Mas aqueles leads que você adquiriu são seu, nada impede que você
troque de plataforma e mude sua estratégia até que isso se torne algo que se pague sozinho. Então temos aí os benefícios, algumas características e alguns benefícios de utilizar a plataforma do Beehive. Agora vamos para o Kit. O Kit eu já falei num outro vídeo, mas eu vou aqui repetir para quem não viu o vídeo anterior. E algumas das características. Claro, de repente posso até adicionar mais alguma coisa que de repente eu deixei escapar no outro vídeo. Então, como nós temos aqui de benefícios dentro do Kit. O Kit, ele permite que você consiga ter no plano, no gratuito, né? Tem o pago e tem o gratuito. No gratuito você consegue ter até 10 mil leads gratuito. Você consegue criar um perfil, ter uma estrutura como de blog, aí sem contar por mecanismo de busca, se assim você quiser, se fizer parte da sua estratégia. Ele permite você criar várias landing pages, várias landing pages, páginas de captura, né? Não landing page, páginas de capturas. Bem interessante, ele cria ali uma estrutura, eu achei muito interessante. Eu não sei, provavelmente o Beehive tenha também, né? Como eu não me aprofundei tanto assim no Beehive, né? Não é uma plataforma que eu tô utilizando, não consegui parar pra testar ela. Em algum momento eu vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso, mas o Kit, né? O antigo ConvertKit, ele permite que você... Ele tem um plugin, permite que você conecte ele ao WordPress. Então eu consigo conectar o meu blog lá, então... Coloquei mais energia nessa parte de captura ali, consegui adicionar um pop-up que vem direto do ConvertKit lá dentro do meu site, dentro do meu blog, para conseguir aumentar a captura, né? Atualmente eu tenho uma média de 3 a 4 mil leads. Né? Claro, alguns vêm do exterior, pessoas que acessam de fora, mas aí dentro do Brasil, digamos que eu tenho aí uns 2, 3 mil pessoas que são do Brasil mesmo, que acessam ali, de repente pode me ajudar a aumentar o meu número de captura de leads. Além disso, ela tem essa parte aí também de monetização. Não tô ciente se vai ter essa parte de você ser pago aí por indicação de outros leads. Tem pessoas que pagam. Ou se tem essa parte semelhante ao Beehive de você receber um valor por indicar indicar outras pessoas. Mas ela também permite que você indique. Mas isso ajuda você fazer aí, de repente... aumentar a sua lista, né? Se outra pessoa te indica também, você indica alguém e aumentar a lista, de trocar, como se fosse uma oferta cruzada. E além disso, ela tem uma plataforma dentro dela, uma plataforma onde tem várias ferramentas onde você pode se afiliar e divulgar aí para sua lista. Claro, se fizer sentido aí para estratégia. Claro, vai fazer sentido porque todo mundo que está utilizando a plataforma para criar conteúdo. É uma plataforma, o Kit tem essa característica aí de ser uma plataforma focada aí na parte de influence economy, né? A parte de economia para creator também, bem focada na parte de creator. Então ela tem aí essas características. Em comparativo com o Beehive. Ou seja, na minha percepção, ambas são plataformas fantásticas, muito completas. Ambas têm uma parte paga e gratuita. Uma tem um objetivo, uma tem essa parte mais focada. Tem a parte aparentemente, pelo que eu consigo perceber, Beehive ele tem mais possibilidade de você monetizar, de você conseguir monetizar ali para quem tá mais focado na parte de gerar receita a partir de propaganda, ou a partir de essa forma de monetização, propaganda ou afiliação e tal. Por outro lado, o Kit ele já permite mais com que você ele te dá ele te dá um ar maior para quem tá começando, e aí de repente não acredito que não vai conseguir monetizar aí com 2 mil leads seja pouco de repente, mas com 10 mil leads eu tenho certeza que você consegue ter, acho que até menos, com 5, 6 mil leads eu acho que dá para ter um bom retorno ali financeiro. Atualmente eu tenho um pouco mais de 500 leads. Tô com a meta aí de pelo menos até o final fechar. Semana passada foi a primeira postagem aí da newsletter oficialmente, né? Da minha nova newsletter. Então foi aí a primeira publicação oficial dela, primeira edição. E na próxima quinta-feira sai a segunda edição. Enfim,
Essas são as duas opções que você tem de você monetizar as suas newsletters. Essas duas opções que nós temos aí de monetização e os benefícios que nós temos entre essas duas plataformas. Sugiro você avaliar bem e ver o que faz mais sentido para a sua estratégia, por seu negócio, pois a newsletter é uma das melhores opções que você vai encontrar para monetizar, principalmente para escritores. Um dos meus objetivos da minha newsletter é focar mais nessa parte de quem busca criar negócio a partir da escrita, como por exemplo, copywriters, escritores, ghostwriters, profissionais que trabalham com e-mail marketing e assim sucessivamente, porque atualmente aí nós temos mais essa oportunidade de criar um negócio, gerar lucro e até mesmo fazer inserção de anúncio, uma oportunidade que está um pouco fora do radar da maioria das pessoas. E você está aqui, já está um passo na frente da maioria das outras pessoas. Por fim, o link da minha newsletter vai ficar aí embaixo, eu sugiro você se inscrever. Eu tô fazendo aí alguns essas edições aí, eu acho que de repente até a quarta edição vai ser falando só sobre como você criar a sua newsletter de uma maneira mais profissional. Por fim, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.